Aleluia, Deus. Faça dessa canção a sua oração ao Senhor Jesus. Fale com Ele, rasgue o seu coração nesta noite. Aleluia, Deus. Senhor sondou o seu coração. Tu és o Deus que me sonda. Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa eu sei: o dom da minha vida. Declare com seus lábios. Se eu perder, se eu subir, se eu descer, te adorar é o meu prazer. Nossa força vem de ti, Senhor. Minha força vem do Senhor. Nada pode calar o amor. Adorar eu que sei, adorar eu que sou. Nada pode calar o adorador. Não existem prisões que contenham a voz.
santo, Senhor Jesus. Tu és digno, ó Deus, de todo louvor e de toda adoração, Pai. Aleluia, Deus. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Feche os seus olhos e lembre os momentos difíceis que você passou e você não deixou de adorar. Lembre os momentos difíceis que te pararam, mas você não calou os teus lábios. Quando você não tinha força para orar, você chorou a sua oração líquida ao Senhor Jesus. Adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Sabe, irmãos, você pode estar me olhando agora, você que não me conhece, você que nunca me viu, fala assim, é fácil falar para a pastora adorar, ela não sabe o que eu estou passando. Oh, meu querido, Deus sabe o quanto foi difícil eu adorar em momentos difíceis. O momento mais difícil para mim foi quando ele tirou o meu filho. Eu sabia ali que o Samuel tinha morrido dentro do meu ventre, que o Senhor estava levando ele. E a minha oração, ela foi líquida ao Senhor Jesus, eu só chorei. E eu falei assim, oh meu Deus, mas que nada, não foi isso que me parou, não foi isso que fez desistir do Senhor, não foi isso que me paralisou. Eu continuei buscando a presença dEle, eu continuei adorando, eu continuei buscando o nome dEle, glorificando a Ele, porque Ele é o Deus, Ele é o dono da minha vida, Ele quem conduz a minha vida. Tudo aquilo que eu perder, tudo aquilo que eu ganhar vem dEle, é para Ele. Aleluia, Deus. Adore ao Senhor Jesus com todo o seu coração nesta noite. Fala para o Senhor, eu confio em Ti, Pai. E eu não vou me abalar, Deus. Eu não vou me abalar com a notícia ruim que eu recebi hoje, que eu recebi essa semana, esse mês, porque eu deposito em Ti toda a minha confiança. Confiando em nosso Deus e em Seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Oh, aleluias. Nós confiamos em Ti, Senhor. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas que permanece para sempre. Oh, aleluias. Permaneceremos em fé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Oh, aleluia, Deus. Quando vier a imensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce com a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor.
sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte. Tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso. Tudo Ele pode. Declare. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte. Tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é confiando em nosso não seremos abalados, não seremos abalados, oh, aleluia. Confiando em nosso Não fui eu que te ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Aleluia, que as palmas louvem o nome do Senhor Jesus. Sabe, irmão, o inimigo ele se levanta para nos tentar parar, nos tentar paralisar, mas creia que o Senhor é contigo. Essa semana nós passamos um desafio dentro das nossas casas mesmo, eu e o pastor. E no começo eu tive medo, sabe? Porque quando o inimigo se levanta, ele quer nos derrubar mesmo. Mas com os meus olhos eu pude contemplar que mesmo quando a situação ela é ruim, quando o Senhor está no negócio, o Senhor ele arruma a casa, ele coloca as coisas em ordem. E hoje eu pude contemplar, eu falei para o meu esposo, sabe, o que parecia ser difícil, uma notícia ruim, eu vi que foi Deus colocando as coisas no lugar. Então não tenha medo não, que as coisas venham para fora. Sabe, as coisas elas vêm para fora, elas aparecem para que o Senhor arrume a sua casa. O inimigo pensa assim, agora eu acabei com ela. Mas o Senhor fala assim, não, agora eu só estou cuidando da casa dela. Eu só estou cuidando dos filhos dela. Eu só estou cuidando dos sonhos dela. Então coloque a Deus à frente das suas dificuldades. Coloque a Deus à frente das suas lutas, que você vai vencer. Você vai olhar aquela situação com outros olhos. Confia no Senhor Jesus. O inimigo ele vem com laços para nos envergonhar, mas o Senhor é conosco em todo o tempo. Aleluia. Aleluia, Deus, eu te agradeço, Senhor Jesus, pelo seu cuidado, Pai. Oh, aleluia, Tu és santo, Senhor, Tu és soberano, Pai. Tu és digno, ó Deus, de todo louvor, digno de toda adoração, Pai. Eu te louvo e te agradeço, Pai. O inimigo tenta laços, embaraços pra me envergonhar, mas não vai, você não está só. Porque eu não estou sozinho nesta guerra, está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, me tira a força do fogo, faz o leão jejuar, o Deus que derruba as muralhas, nas terras
mesmo que bradar do alto, não temas, sou contigo. Eu já tenho o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas e bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços, embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, transfere para os manos e filhos, é o mesmo que bradar do alto, não temas, sou contigo. Eu já tenho o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas e bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Eu já tenho o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas e bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, transfere paz, mães e filhos, é o mesmo que bradar do alto, não temas, estou contigo. Eu já tenho o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas e bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O leão da tribo de Judá, rei dos reis, reina para sempre. O leão da tribo de Judá, rei dos reis, reina para sempre. O leão da tribo de Judá, rei dos reis, reina para sempre. O leão da tribo de Judá, rei dos reis, reina para sempre. Reina para sempre. Oh, aleluia! Reina para sempre. Aleluia! Que as palmas louvem o nome do Senhor Jesus. O Senhor, Ele vai romper o mar. Ele vai aquietar o mar, Ele vai acalmar o fogo, Ele vai fazer o leão jejuar.
Creia no Senhor Jesus. Deposite toda a confiança sua no Senhor Jesus. Não deixe a luta te paralisar. Não deixe o medo te paralisar, não. Continue caminhando, Diana. Continue indo para frente, Gabriel, que você vai vencer. O Senhor é contigo. Você vai romper. Você vai vencer. Você vai derrubar muralhas. Deus já tem o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Receba a missionária Rose, que vai trazer a palavra nesta noite. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus, bem forte. Boa noite, igreja. Que a paz seja com todos, amém? Tem chuvas de bênção aí, glória a Deus. Já ouço a voz, já ouviu a voz? A voz do Espírito falou com você, porque comigo ele já falou. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 44. A gente vai ler o versículo 1 do capítulo 44 e depois a gente vai pular para o 18. Enquanto você procura, eu quero compartilhar algo, glória a Deus, da minha vida, um testemunho, na verdade, com vocês. Mas primeiro eu vou estar lendo o versículo. Quem achou diz amém. Glória a Deus. Eu preparei aqui essa palavra para compartilhar. Creio que não fui eu, mas creio que foi o Senhor, porque sem Ele nada nós podemos fazer. E eu coloquei um título baseado na palavra que diz assim: cresça em silêncio para voos mais altos. Cresça em silêncio para voos mais altos. Vou estar lendo a palavra que diz assim: depois disso, José deu ao administrador da sua casa a seguinte ordem: encha de mantimentos os sacos que esses homens trouxeram, o quanto puderem carregar. Ponha na boca do saco o dinheiro de cada um. Podeis assentar, amém? Essa história de José, no livro de Gênesis, ele é muito conhecido no meio do povo de Deus, amém? Quem conhece a história de José? Só para mim ver. Quem conhece? Levanta sua mão quem conhece. Amém. Tem alguns que não conhecem. Não vai dar para contar a história toda, tá? Que o pastor deu até meia-noite só, então não dá para contar. Brincadeira, amém? E quando a gente medita na história de José, a gente vê um homem perseguido, humilhado, a gente vê um homem maltratado, odiado, invejado. Nossa, missionária, quanta coisa ruim. Calma. E um homem traído por aqueles que deveriam ser os seus amigos, seus irmãos, ou seja, sua própria família. Eu acredito que não é só na minha família que tem coisa ruim, né? Glória a Deus. Eu quero compartilhar com vocês um pedacinho só da minha história, porque vem muito a calhar com essa história de José, embora desfechos diferentes.
em muitas partes. Eu vim de uma família bem destruída, onde meu pai era alcoólatra e a nossa casa era terrível. Eu fui criada pelos meus avós até certa idade e quando eu perdi a minha avó, eu fui devolvida para os meus pais. E aí começou o meu sofrimento, porque eu não conhecia eles direito, só eles lá e eu cá, e de repente eu me vi numa família estranha, e eu tendo que trabalhar e cuidar de uns irmãos que eu não tinha convívio. Então vocês podem imaginar, né? A situação foi difícil. E a minha mãe, coitada, uma mulher amargurada, cheia de dor, sofrida, traída, ela não tinha nada de bom para, na verdade, dar para os filhos. Ela dava o que ela tinha. Ela alimentava, ela colocava para dormir, dava banho e era só. Não tinha abraço, não tinha vem cá minha filha, vem cá meu filho, vem para perto, vamos, não tinha. E por essa situação acontecer, foi criando dentro do meu coração um rancor e uma ira muito grande pelo meu pai. E, de certa forma, um pouquinho pela minha mãe também, porque eu achava que ela tinha a obrigação de nos defender. Mas toda vez que ela ia nos defender, ela apanhava dobrado. Então, teve uma hora que ela desistiu. Eu estou compartilhando essa história com você porque eu creio que muitas famílias têm pessoas destruídas, lares completamente arrasados. Mas antes de eu continuar, eu quero dizer para você aqui que há uma esperança. Eu quero dizer para você que não importa aonde é que você nasceu, da onde é que você veio, o que você passou, o que ocorreu na trajetória da sua vida, o Senhor diz que tem cura para a tua alma. E eu sou prova disso. Ah, você já está pronta? Claro que não, falta muito ainda, mas a casca grossa já saiu, glória a Deus. E é porque a casca grossa já saiu, e é porque eu consegui abrir o meu coração, e é porque eu consegui ouvir a voz de Deus, é que hoje eu estou aqui para dizer que Deus tem poder para curar ferida, que Deus tem poder para curar a alma que sangra. É por isso que eu estou aqui hoje. Eu não escolhi o texto de José, eu escolhi o mais fácil, mas o Senhor não é aquilo que eu quero escolher, é aquilo que Ele quer. Não sei nem se eu vou conseguir falar tudo que está aqui, mas eu coloquei. Amém? E aí eu quero dizer para vocês que por conta disso, a ferida ela foi abrindo, e ela tomou conta, não só do meu emocional, mas como ela tomou conta de mim. E isso estragou a minha vida por um certo tempo. Por conta disso, alguém que deveria me proteger, espancava e mandava embora. Alguém que estaria ali para me dar amor, para proteger os filhos, era isso que acontecia. E por eu não ter conhecimento, por eu não ter entendimento, ser praticamente uma semi-analfabeta, mal sabia escrever o nome, nem sabia escrever o nome direito. Eu não tinha ideia o porquê que meus pais agiam daquele jeito, ou seja, porque o meu pai agia daquele jeito. E os anos passaram. E uma certa vez minha mãe estava assistindo a novela Preto e Branco, numa televisão emprestada, e eu olhei para aquela cena e eu vi o Rio de Janeiro e eu disse assim, eu vou conhecer o Rio de Janeiro. Um dia eu vou estar aí. Mas o que isso tem a ver com José? Calma. E para mim a realidade naquele momento, criado na roça e nunca ter saído daquele vilarejo, daquele lugarzinho, era basicamente impossível chegar ao Rio de Janeiro por conta de toda a situação. E minha mãe olhou para mim e riu, falou, vai caçar o que fazer, menina, vai, para de sonhar acordado.
Foi o primeiro não que eu recebi, mas dentro de mim havia uma determinação, dentro de mim havia um sonho que talvez seria besta, bobo, um sonho que talvez não significasse nada, mas eu disse, eu vou. Ela falou, tá bom, vai lavar louça. Passado mais alguns dias, eu vi outra cena, e a cena era mais bonita. Agora, eu vi numa outra televisão maior, ampla, e eu disse assim para mim mesma, eu vou chegar lá. E um dia eu vou andar numa lancha dessa. Era improvável. Uma pessoa que não tinha uma base, uma estrutura, não sabia, eu nunca tinha saído dali. Mas havia um desejo dentro de mim de voar alto. Só que eu não sabia como. E os anos passaram e depois eu entendi que aquela voz que me encorajava era a voz do Senhor. Era a voz do Espírito Santo, dizia, você não vai terminar assim. A sua história não vai acabar assim. Só depende de você. Só que eu não sabia interpretar. E aos 14 anos eu voei. Mas voei para fora de casa mesmo. Dias depois, levei uma surra muito grande. Só que antes desta surra, e hoje eu consigo falar, eu não conseguia falar isso porque doía demais. Então eu já recebi a cura. Posso ouvir um glória a Deus? E quando eu vi essa cena, eu falei de novo. Aí a minha mãe riu. Ela não tinha uma estrutura, ela não tinha nem esperança, ela tinha aquilo, somente aquilo. Os filhos, o marido bêbado e muito trabalho pela frente. E claro que eu não ia entender isso aos 14 anos. Eu quero dizer para você, queridos, que aquela palavra que a minha mãe falou, ela entrou como uma faca no meu coração. E uma lágrima seca caiu. Aonde já se viu ter uma lágrima seca, né? Peguei vocês agora. Ou ela é lágrima ou a cara está seca, né? A lágrima saiu assim, sem eu querer, de tanto que doeu. E eu quero dar um alerta para você que é pai, para você que é mãe, para você que é avó. Cuidado para não ferir uma pessoa, porque aquilo me destruiu por dentro. Mas mesmo assim, quando ela percebeu que ela tinha me machucado com aquela palavra, eu peguei, sequei assim o olho e falei, mas eu vou para o Rio de Janeiro. Nem aquilo me derrubou, embora me feriu, mas não tirou a minha vontade, a minha esperança de chegar ao objetivo. E aí ela disse assim, vai procurar teus irmãos, vai ver onde eles estão para eles tomar banho, vai tirar água do poço. E eu fui tirar água do poço pela corda, daquilo pesado. Passou. E aí eu respondi, porque eu sempre fui boca dura mesmo, e eu não aceitava aquelas crueldades. E meu pai falou alguma coisa e eu já estava com aquele nó atravessado que a minha mãe havia feito dias atrás, então eu respondi, a surra foi daquele jeito, sem massagem. Cabeça estourada, corpo inteiro cortado. Eu não estou falando isso para te trazer, para você se emocionar, não, eu estou contando só um pouquinho da minha história. Aí eu tomei uma decisão, falei, aqui não fico mais, para mim deu. E o tempo passou, meus queridos, e eu até cheguei a ir ao Rio de Janeiro, sim, com 10 meses depois, antes, quase perto dos meus 15 anos, eu cheguei, de um jeito que não era assim que eu tinha sonhado, mas se cumpriu. Anos depois, quando eu tinha uma bebê no colo, com 20 anos, eu voltei ao Rio de Janeiro. Agora trabalhei e agora eu estou no meio do mar, andando na lancha, que eu vi lá na televisão, preto e branco. Eu quero dizer para você assim, que o teu sonho não é perdido. Se você sonha com algo que aparentemente ele é impossível, na minha realidade agora, ir para o Rio de Janeiro é muito fácil, é só ir. Mas na realidade deixa eu deixar os anos para trás, né? Há muitos anos atrás, era impossível. Mas mesmo de um jeito torto, de um jeito errado, o Senhor realizou os sonhos.
Isso é para provar que Ele realiza sonhos. Só que eu preciso ter um desejo, uma vontade e uma determinação. Mesmo que aquela pessoa que deveria te apoiar, te levantar, investir em você, dizer para você que você não vai a lugar nenhum, para de sonhar, menina, vai caçar o que fazer. Eu fui caçar, porque senão apanhava, né? E o tempo passou, eu quero dizer para vocês que a ferida, ela foi profunda, um buraco enorme na minha alma e muitas consequências aconteceram por conta disso tudo. Mas eu quero deixar algo para você registrado nessa noite. Mesmo nessa situação, Deus estava lá. Mesmo na solidão, no choro, coração sangrando, se sentindo sozinha, abandonada, Deus estava lá. E a prova de que Ele estava lá é que Ele nos ama. E quando Ele olha para nós, Ele não vê nós cheio de lama, cheio de pecado, cheio de agrura. Ele te vê adorando e bendizendo o nome dEle lá na frente. E é por isso que eu glorifico esse Deus, que quando eu olho para o rosto de cada um de vocês, eu sei que cada um tem uma história. A minha história não é bonita e não é para ser, mas é a minha história. Só que o que o Senhor foi escrevendo para mim, foi mudando o percurso da minha história. Só que o que o Senhor Ele está escrevendo para você, vai mudar a sua história. Você pode até ter começado de um jeito, mas não vai continuar do mesmo jeito. Porque a Bíblia, a palavra de Deus é o que garante isso. Mas o que eu preciso fazer? Primeiro, eu preciso ser uma pessoa que sonha e que determina e que, acima de tudo, confia que o Senhor Ele pode realizar, seja qual for o sonho. Glória a Deus. José, ele é um homem, um moço na época, muito amado pelo seu pai. E por ele ser amado muito pelo seu pai, criava inveja no coração dos seus irmãos. Eu não quero entrar muito nesse detalhe, mas eu quero dizer que José teve sonho. Quem conhece a história sabe, mas quem não conhece, eu vou passar uma pincelada aqui. Ele sonhou que os feixes dos irmãos se inclinavam para ele. Depois ele sonhou que as estrelas, não era sonho, era uma visão, e ele contou. E o pai até achou um pouco ruim no primeiro sonho, se não me falha a memória. E aconteceu uma consequência de coisas para ele chegar onde ele chegou. Eu quero dizer para você que entre a promessa, a terra prometida, tem o deserto, tem o vale. O confronto, a hora do confronto chega na minha e na sua vida, mas esse confronto chega, não é para te humilhar, não é para te deixar caído no chão, esse confronto chega porque é necessário o crescimento em silêncio. Eu passei anos da minha vida e eu fingi e acreditei naquele fingimento que eu não tinha pai e nem mãe. Então, todos os lugares que eu morava, eu era órfã. Olha para você ver a que ponto um ser humano chega. Tamanho era a ferida, tamanho era o machucado, que eu fingia não ter família, não ter ninguém. Porque para mim doía menos do que aceitar tudo aquilo que eu tinha passado e ter que confrontar com a verdade. Mas o Senhor estava lá também, glória a Deus. E acontece que José foi jogado no poço, depois ele foi vendido, e aí a mulher de Potifar, e aí aquela bagunça toda, ele vai para o presídio, e ele faz isso, ele faz aquilo, só que tinha um porém. Em toda a caminhada de José, aonde ele colocava as mãos, ele era próspero. Tudo que ele fazia havia prosperidade. Aquilo que machucou não atrapalhava o agir de Deus na vida dele. Eu não sei se já aconteceu com vocês, comigo acontecia muito. Eu era uma menina que não era tão bonita assim, hoje eu sou mais, glória a Deus. Era uma menina maltratada, caipira da roça, não sabia falar,
Mas todo lugar que eu chegava tinha confusão. Era um negócio, pastor, assim, que eu não entendo, que eu não entendia na época. Todo lugar que eu chegava tinha confusão. Eu não tinha feito nada, não que eu era santa da história, porque de santo eu não tinha nada, eu era terrível. Mas eu não procurava brigar com ninguém, mas sempre tinha alguém querendo me bater, era um negócio, queria eu longe, eu não entendia. Eu passei anos da minha vida, um dia eu até perguntei para o psicólogo depois, na vida adulta, e falava, por que isso acontecia? E o psicólogo disse para mim, porque você tinha uma estrela que brilhava. E todo mundo quer te ver bem, mas não vê melhor que eles. Então era perseguido, mas não era nada de estrela, não. Era porque o Senhor já havia me escolhido lá no ventre, e o que tinha em mim incomodava quem estava à minha volta, de certa maneira. Então eu quero dizer para você, que se você está num local, e de repente você começa a ser perseguido do nada, saiba que o Senhor te escolheu, e o que está em você é o que incomoda os demais. E tudo que José fazia dava certo, ele prosperava. E tudo que eu ia trabalhar, eu fazia alguma coisa, todo mundo gostava, fazia bem feito, eu procurava fazer o melhor. E por muito tempo eu calei essa dor dentro de mim para não doer mais. Mas a hora do confronto chega, a hora do conserto chega, até que chegou o ponto, um dia eu estava trabalhando e ganhando bem para a glória de Deus, estava começando a ir para a casa do Senhor, e a minha mãe me para num momento ali na praça e ela fala para mim assim, olha, seu pai está muito doente, e eu não consigo mais dormir à noite. Eu nem deixei ela terminar de falar. Isso já na vida adulta, mãe de filhos. Eu tinha 3 na época, eu tenho 4 meninas. Hoje 4 mulheres muito abençoadas. E ela disse assim, ele foi no médico e a gente não consegue comprar o remédio, não tem lugar nenhum. Só você pode ajudar. Eu disse para ela, eu não me apedreje depois do culto, tá? Mas eu estou contando o que eu vivi. E eu disse para ela, eu não vou comprar remédio nenhum, dona Sônia. Eu não chamava minha mãe de mãe. Foram 2 mágoas que eu tive com a minha mãe. A primeira foi essa aos 14 anos e depois aos 30. Aos 30 anos de idade. Não foi uma palavra, foi uma atitude que marcou a minha vida. Aquele dia eu chorei a noite toda, que foi o dia do meu aniversário, quando eu completei 30 anos. E aí eu disse para ela, não vou comprar remédio nenhum. Ela baixou a cabeça, falou, tudo bem, enfiou de novo a receita, saiu cabisbaixo, seguiu o caminho dela e eu fui para a minha. No outro dia eu estava lavando louça e hoje eu entendo porque o Espírito Santo ele tem um negócio comigo na pia, não sei o que acontece, mas isso já é desde lá. Eu estava lavando louça quando eu ouvi a voz, compra o remédio para o teu pai. Eu tomei um susto, eu nunca tinha ouvido uma voz tão nítida assim, não tinha ninguém na casa, eu estava trabalhando. E eu disse, epa, agora deu para ouvir voz, é porque minha mãe ficou falando ontem na minha cabeça e ficou a voz. Não era a voz do Senhor me dando uma ordem. Você foi? Nem eu. Fui embora para casa. Aí eu estou entrando dentro do carro para ir para casa, a voz veio mais forte, como se fosse de um trovão. Não mandei você comprar o remédio para o teu pai. Eu travei, o carro morreu e eu fiquei travada. Aí eu disse assim, Deus, é o Senhor que está falando comigo? Não respondeu mais nada. Eu falei, se é o Senhor que está falando comigo, se é a tua voz, então permita que passe algum conhecido aqui para eu mandar a minha mãe trazer a receita. Aí o tremor passou, peguei o carro e saí. Quando eu estou virando a esquina, vem um pessoal que está saindo do trabalho, que morava do lado da casa da minha mãe. Eu parei o carro, ei, fala para minha mãe que eu estou esperando ela amanhã na praça, às 4:30 da tarde. E eu fui na farmácia e comprei o remédio do meu pai.
Naquela época, eu fui contra a minha vontade, não vou mentir, mas eu queria obedecer, que eu entendi que era a voz do Senhor. Sabe o que é importante? Quando você ouve a voz do Senhor e você tem um pouco de dúvida se é ou não, pede para o Senhor te dar uma prova de que é, e Ele dá. Porque quando o Senhor fala conosco, Ele não deixa a gente na dúvida. O nosso Deus não é Deus de confusão, Ele é Deus de esclarecimento. E ali passaram-se muitos anos, mas não falei com meu pai. E um dia eles ficaram na rua. Deu ruim lá na casa, era uma outra história, foram despejados. Quem tinha uma casa bacana? Eu. Quem morava bem? Eu. Aí a minha mãe vem de novo. Filha, a gente foi despejado, não tem pra onde ir. Falei assim, cada um com seu problema. Vocês me desprezaram, vocês me abandonaram, agora vocês estão pedindo ajuda para mim? Não quero saber. Aquela noite eu não dormi. E no outro dia eu tive que pegar o carro e ir lá. Eu tive que ir lá. Dessa vez eu fui lá e vi o meu pai de longe. Falei, ai meu Deus. Mas não falei com ele. Fiquei lá na porteira, as coisas todas esparramadas. Eu falei, arruma um caminhão, pega tudo que é de vocês e vai para lá. Soquei todo mundo lá dentro. Por que eu tive que enfrentar esses confrontos? Se eu tivesse obedecido de verdade, não era para ter acontecido tantas coisas que aconteceu. O que eu quero mostrar para você? Tem um objetivo, esses testemunhos. A família, ela aleluia, é projeto de Deus, querido. E o inimigo, ele tenta a todo momento destruir a família. Ou ele pega um, ele pega outro, ele faz um alvoroço, ele cria contenda em um, cria contenda, cria ódio, cria mágoa, cria rancor, para haver destruição. Mas o Senhor diz que nesta noite Ele está parando a ação do adversário na família, que é projeto de Deus. Se você tem um pai que te magoou, se você tem uma mãe que te ofendeu, arranca isso para fora, abra, deixa sair, porque enquanto você estiver guardando, não tem como a cura te alcançar. Há um momento que você tem que crescer em silêncio, na história de José. Ele cresceu em silêncio porque havia uma necessidade. Então há um tempo de silêncio. Aleluia, mas há um tempo também para que você se exponha. Mas não se exponha para quem não tem o poder de transformar a sua vida. Não conte para quem não vai te apoiar. Conte para quem tem o poder de transformar, curar e parar o sangramento e te dar uma vida nova. E envergonhar Satanás, porque o Senhor fala que o povo dele não serão envergonhados. Mas eu tenho ouvido por aí, aqui e acolá, que tem muito povo de Deus sendo envergonhado. E sabe por quê? Não é culpa de Deus, porque não é projeto de Deus que a família seja destruída. Pelo contrário, há projeto de Deus que a família seja próspera, abençoada, amorosa, acolhedora e perdoadora. E para isso acontecer, vai haver confronto. E você tem que se preparar para esse confronto e dizer, Deus, aqui eu não posso, só Tu podes. Porque o que eu não posso, Deus faz. Mas aquilo que eu posso, Ele não vai fazer, não. É responsabilidade minha e é responsabilidade sua. O primeiro grito de José sai aqui neste versículo. Quando ele está dando ali o alimento, no versículo 18, glória a Deus. Se você está acompanhando, acompanha aí para você não ficar perdido e para você não confiar só no que eu estou falando. Acompanhe a palavra, porque a palavra é a verdade. E no 18 ele diz, então, Judá, ele chegou perto de José e disse, Senhor, os irmãos de José ainda não sabiam que José era o irmão, que o governador era o irmão dele.
porque a profecia se cumpriu. José governador, e só ele podia tirar a sua família da miséria. Oh, aleluia! Só ele podia resolver a situação daqueles que havia te machucado. Que difícil. Eu não queria nem estar na pele de José. Glória a Deus. Então, ele chega ali e fala assim: Senhor, me dê licença. Ele chega todo humilde, ele chega se humilhando. O Judá, aquele que ajudou lá a fazer a traição com José. O plano era de matar, mas ninguém mata o plano de Deus. Se você está aqui, talvez planejaram te matar lá atrás, mas você está aqui porque ninguém mata o plano de Deus. Ninguém pode atrapalhar aquilo que Deus planejou para mim e para a sua vida. Então ele pede: me dá licença para eu lhe falar com franqueza. Não fique aborrecido comigo, pois o Senhor é como se fosse um rei. Aí chegou aonde José queria. José deixou o ego dele, tipo, agora eu posso, vocês estão vindo, eu não falei? José ainda estava com ego. Quando os irmãos, ele reconhece que só José poderia mudar a situação, há um reconhecimento ali dos irmãos, o ego de José flui. Isso é um perigo. Isso é um perigo, porque quando a gente rejeita alguém que nos rejeitou no passado, a gente está repetindo os mesmos erros, e vai passando de pai para filho, de filho para... e daqui a pouco há uma linhagem de destruição, mas Deus, ele quer parar essa linhagem de destruição hoje, para a honra e glória do nome dele, porque hoje é culto da família, e família é prioridade. Aleluias. Então, José, ele dá o alimento ali para os seus irmãos reconhecem ele como o único que poderia resolver o problema, sem imaginar que José era seu irmão, que aquele governador era seu irmão. Eu vou dar uma adiantada aqui. 45, 1. Aí sai o segundo grito de José. Ele está deixando as crostas sair. Sai a primeira, foi difícil, teve o ego, mas aí ele passa por cima, aí ele volta. E agora, José não conseguiu mais controlar a sua emoção diante dos seus irmãos. Isso, depois que José fez trazer o Benjamim, colocou os negócios de ouro lá, né, pastor? Aí prendeu todo mundo. José precisava fazer isso? Ele estava ferido, ele queria ver os seus irmãos sofrer, ele estava ali sentindo prazer em ver seus irmãos sofrer, porque eu vou dizer uma coisa para você: aquele que muito fere os outros, que parece um espinho, você não pode chegar perto que está te ferindo, ele já foi ferido no passado, e muito. Então, quero dizer para você, se você tem alguém na sua família assim, que só sai espinho, só palavra ruim, ore por ele, porque ele está machucado, e a defesa dele, muitas das vezes, é o ataque. Às vezes você fala: nossa, que tia chata que eu tenho, que irmã chata, que vó esquisita, que isso e aquilo, que irmão que só dá bordoada, só dá coice, parece um potro, né? Só dá coice. É porque ele foi machucado e você não conhece o grau da ferida dele. Mas até chegar nesse nível, querido, eu feri muitas pessoas, achando que era a única arma que eu tinha para lutar. Mas quando eu conheci Jesus, aleluia, ele me deu a espada que corta, aleluia, dos dois lados. E aí eu entendi que não era ferindo quem me feria que eu iria ter vitória, mas era, aleluia, acolhendo, estendendo a mão e trazendo para perto. Era olhando com olhar de misericórdia.
E o livro de José, ele fala muito sobre isso. E ali, José não aguenta mais a emoção, ele já não aguentava mais toda aquela situação, ele precisava se abrir. E aí ele começa a abrir o primeiro grito, aí ele começa a se abrir, e a cura começa a vir. Você já ouviu dizer que a concha, quando ela está no mar assim, ela está fechada. E o que acontece? A onda vem, bate ela, é o confronto, e ela não quebra. Aí vem uma outra onda, pá, bate de novo, aí ela começa a trincar. Aí de repente ela abre, e quando ela abre, a água do mar entra, traz para fora. Porque o sal tem iodo, e o iodo, ele é anti-inflamatório, para quem não sabe. Se a água, as águas desta vida, tem arremessado você contra o cais, assim como fez comigo, até que eu me abrisse, até que eu liberasse o perdão, até que eu recebesse a cura, mas já acabou não, ainda tem coisas para curar, mas já saiu muita coisa daqui de dentro. E José ali então, ele começa a se declarar ali para os seus irmãos. José não conseguia mais controlar a sua emoção diante dos empregados, de modo que gritou. Saiu o segundo grito. Você tem que pôr para fora. Pôr para fora tudo aquilo que dói, tudo aquilo que incomoda. Já viu aquela criança que quando ela cai um tombo, não digo um tombinho que ralou um pouquinho, mas aquela que arranca, que a pedra entra dentro do joelho assim, ó, que arranca, e ela fala, não, põe remédio. Aí a mãe que é como eu assim, vem cá, você vai ficar aqui. Eu falei porque você não era para você ir lá, você não foi. Agora você caiu e não quer tirar a pedra, e você tem que lavar, limpar a areia, e a criança grita. Mas Sara, você despeja ali um vidro, na época era de mentiolate, né? Aquilo ardia, ficava tudo vermelho, mas no outro dia já estava casquinha e daqui a pouco sarava. Às vezes nós precisamos ser confrontados pelo Espírito Santo de Deus. Porque a intenção do Senhor não é fazer que você sinta dor. Mas não dá para haver cura se não tiver dor. Porque senão você vai sangrar, sangrar, sangrar e não vai sarar e você vai até morrer. Porque quem sangra perde sangue e acaba sangue é a vida. Então, de modo que gritou, saiam todos daqui. Eu não vou gritar, senão vocês vão ficar surdos, tá? Porque meu grito é fino. Mas ele deu um estrondo. Saiam todos daqui. Porque ele queria chorar. Ele queria colocar tudo para fora. Porque aquele era o momento. Quem sabe o seu momento é hoje. Coloca tudo para fora. Eu não quero mais essa vida para mim. Eu não aceito mais essa situação. E eu preciso ser confrontada pelo Senhor. E saíram todos, por isso nenhum empregado estava ali, quando José contou aos seus irmãos quem ele era. Aleluias. Quando você conta, quando você coloca para fora a cura, libera a cura é liberada para você. E quando você coloca aquela conversa em dia, não dói mais, não faz mal, porque cicatrizou. E essa palavra, eu creio que ela vai cicatrizar aquela dor que talvez você ache que não tem jeito, que não tem cura. Ah, não vai acontecer, não vai suceder, não vai resolver. Eu vou continuar assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Para com isso, você tem muita vida pela frente. Eu pensei isso alguns anos atrás, eu não morri, eu estou aqui, porque o propósito de Deus não morre. E se o Senhor trouxe você nesta noite para ouvir essa palavra, Ele já sabia que você está aqui. Antes mesmo dele dar a palavra, Ele já sabia a direção dessa palavra. E essa palavra, ela tem uma direção. E por essa palavra eu recebo a cura que ainda falta na minha vida. Louvado é o nome do Senhor. Posso ouvir um glória a Deus? Talvez essa mensagem não seja uma mensagem de você glorificar. Talvez, e eu entendo, talvez essa mensagem não seja de você dar pulo de alegria, mas talvez essa mensagem é
para penetrar no seu profundo, no seu oculto, porque o teu profundo, o teu oculto é só o Senhor Jesus que conhece. Muitos me viam sorrindo, andando, mas quem me vê hoje não sabe os espinhos que eu já tive que pisar, aonde eu já tive que colocar a mão, quantas furadas, quantas coisas aconteceram, mas em todas as coisas somos mais que vencedores pelo sangue de Jesus, pela palavra dele. E no 45, versículo 1, 2, 3, sai o segundo grito, depois sai o terceiro grito. Aí vem a revelação de quem ele era. De fato, José sente-se aliviado, finalmente ele conseguiu perdoar os seus irmãos por tudo que fizeram com ele. Aleluias. E lá no 46, vocês vão acompanhando aí depois, no versículo 7 e 8, a providência de Deus, aleluia, a providência de Deus vem sobre a vida daqueles irmãos. Vocês imaginem os irmãos que fizeram mal para ele, agora está de frente com ele, sabendo que ele está vivo e sendo perdoado. Você imagina a emoção e o amor que fluiu ali. Eles já não iam ser mais o mesmo, porque eles carregavam, imagine o castigo daqueles irmãos, achando que José tinha morrido, e ele estava bem vivo, porque quem guardou é o Senhor. Quantas vezes pensaram que eu tinha morrido? Às vezes eu subia, desaparecia. Eu já caí do 6º andar. Já aconteceu muitas coisas comigo. Já fui dada como morta, mas eu não morri. Eu estou aqui porque o Espírito Santo estava lá comigo. Porque o Senhor, Ele enviou anjos, aleluia, para me salvar. Não era porque eu merecia, não merecia nada. Continuo não merecendo. Mas Ele enviou anjo, porque eu sou projeto de Deus. Você é projeto de Deus. A sua história pode ter começado de uma maneira muito ruim, de uma maneira muito dolorosa, mas o Senhor disse: se você crer, você vai sair daqui de alma lavada, e você vai poder um dia contar o seu testemunho e dizer assim: olha, eu era assim, eu era assado, mas o Senhor lavou meu coração, mas o Senhor colocou remédio na minha ferida, o Senhor me fez uma pessoa diferente, para que o nome dele fosse glorificado. Esse é o propósito de Deus na minha e na sua vida. Louvado é o nome do Senhor. E continuando, agora José se sente finalmente aliviado. Ele consegue perdoar os seus irmãos por tudo. E a providência divina chega. No capítulo 46, 3 e 4, Deus agora fala com Jacó, porque José manda buscar o pai. Ele ainda não encontrou com o pai. Eu não lembro ainda quantos dias se deu a toda essa história até chegar no pai, porque eu não estudei o texto todo. Eu só tirei algumas coisas, estudei, coloquei aqui para poder falar, porque o tempo é pouco. Mas eu sei que para Deus Ele não precisa de tempo. Basta uma palavra dEle para as coisas entrarem no seu devido lugar. Cresça em silêncio para voo mais alto. Agora José, ele precisa voar mais alto. Mas como que ele vai voar mais alto? Ele já é governador, ele só é abaixo do rei. Ele só é abaixo, ele manda em tudo. Aleluias. E aí a providência divina chega. Deus fala com Jacó e o encoraja. E garante o cumprimento da promessa. Querido, não queira cumprir a promessa de Deus. Quantas vezes eu quis cumprir a promessa de Deus, deu tudo errado. Porque Deus, Ele é o único que pode cumprir aquilo que Ele promete. Não compete a mim, não compete a você. O que eu e você podemos fazer é, dentro desse tema, abrir o nosso coração e se deixar ser curado. Abrir o coração, jogar o que não presta para fora. Vai sair o sangue, vai sair o pus, vai sair a infecção, e aí a água do Espírito vem, lava e você se torna uma nova criatura.
Agora José estava de alma lavada, apesar dele ser governador. Eu creio que quando ele saía lá no seu terraço, eu não lembro se a Bíblia menciona isso, é uma imaginação minha, de acordo com o texto e o contexto que eu estou contando para vocês dessa história. Quando ele chegava no seu terraço, ele ficava com o olhar perdido. Eu tenho certeza que ali ele lembrava: como será que está aqueles traidores? Será que eles pensam que eu estou vivo? Será que eles pensam que eu morri? Será que eles pensam que eu estou bem, que eu estou mal? O que aconteceu? E o meu pai, como será que está? Aleluias. Talvez tenha acontecido alguma situação que tem feito você se distanciar daquele que você ama. Mas por conta da mágoa, por conta das coisas ruins que te aconteceu, você não consegue. Se você crê, o Senhor vai quebrar isso essa noite em nome de Jesus. Porque Deus, Ele tem vida nova para mim e para você. Ninguém que vem para Jesus, ninguém que abre o coração para o Senhor e diz assim: Deus, faça morada aqui, vai ficar com a casa suja, vai ficar do mesmo jeito que entrou. Não tem como, porque o nosso Deus, Ele é santo, e aonde o Senhor está, algo tem que acontecer, não porque eu quero, porque a vontade do Pai aconteceu na minha vida. Não é diferente com você. Então Deus, Ele fala com Jacó, o encoraja e faz uma nova promessa de que Jacó estaria com o seu filho amado antes de morrer. Aí eu quero voltar lá um pouquinho. Meu pai ficou 3 anos e meio em cima de uma cama com câncer terminal. O câncer começou no estômago, era o remédio que eu comprei para ele lá atrás. Ele ficou muitos anos doente sem descobrir o que era. E toma remédio daqui, toma remédio dali e nada fez efeito. Ele teve uma vida amarga, triste. Mas no último instante, ele reconheceu e o aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador. Deus deu essa oportunidade para ele. E quando minha mãe e minhas irmãs disseram assim: o pai quer te ver, eu disse assim: mas eu não quero ver ele ainda. Continuava. O negócio ainda estava aqui, porque eram muitas crostas, eram muitas lacunas abertas, e eu não conseguia. Havia um abismo entre eu e meu pai, só que nada na minha vida dava certo. Quando eu começava a caminhar, aí as coisas começavam a dar certo de novo. Aí Deus foi me levando, foi me moldando, foi movendo as águas paradas, porque aquilo que você não pode, Deus faz. E aí chegou um dia que eu falei assim: não dá, eu tenho que ir, ele vai morrer. E o perdão já estava ardendo dentro do meu coração. Eu já servi ao Senhor, eu já dirigi uma igreja, apesar de pequena, dentro de um presídio, e o Senhor fazia maravilha naquele lugar, mas eu estava doente, eu estava enferma, eu estava sangrando, e o Senhor falou: é agora. E aí eu fui. E quando eu cheguei lá, os passos do quintal até chegar no quarto, meu Deus, parecia 2 vezes ir daqui em São Paulo e voltar, porque parece que o meu pé não andava e eu tremia, e aquela resistência, e o Senhor ali me encorajou, e eu cheguei. Quando eu cheguei no quarto, queridos, que eu olhei para meu pai, eu levei um susto muito grande, porque ele era só a sombra daquilo que ele tinha sido um dia. Meu coração se encheu de compaixão, de ver aquele homem daquele jeito. E todas as crianças, todo mundo da família entrou, lotou o quarto e ficou todo mundo ali, só eu em pé. Misericórdia, que prova é essa? E eu cheguei e ele já tinha reconhecido a minha voz, ele só se alimentava por sonda, estava no terminal mesmo, estava numa situação horrível. Não sei se alguém já viu alguém com câncer terminal, é terrível. E quando eu entrei, ele já foi dando a mão e disse para mim: filha, me perdoa por todo o mal que eu te causei. Eu sou responsável por tudo de ruim que aconteceu com você.
E ali só tinha lágrima, eu não conseguia falar. Então eu me ajoelhei para ouvir a voz dele, que ele não tinha força. E eu o abracei com toda a minha força. Eu disse para ele assim: eu te perdoo, Pai, mas eu também te peço perdão, porque eu te odiei por muitos anos. E eu disse para ele, era dia das mães. Aí a gente almoçou, eu saí com ele com a cadeira, ele não levantava da cama, e ele levantou. E aí, quando nós saímos no bairro, todo mundo começou a aplaudir, porque o bairro, todo mundo conhecia a nossa história. Aí falou: você fez muito bem, você está de parabéns. Eu não consegui ouvir, era muita gente ali, e eu andei com ele pelo bairro, voltei e deu o dia, o horário, eu fui embora. E ele disse para mim assim: agora eu posso ir em paz. Uma semana depois, ele mandou chamar o pastor da igreja, lá de Guararema, se consertou, pediu perdão para todo mundo, e ele não chegou até o Dia dos Pais. O Senhor recolheu ele, porque o sofrimento era muito. O que eu tiro dessa lição, queridos? É que eu abri o meu coração e eu decidi perdoar. Não é fácil, eu sei. Era uma das coisas mais difíceis, coisa mais impossível para mim. Eu dizia, eu batia na mesma tecla: não vou perdoar, não vou. Mas eu quero dizer para você, não importa quem seu pai e a sua mãe é, não importa o jeito que eles te trataram, a Bíblia diz que você tem que honrar o teu pai e a tua mãe, para que os seus dias sejam abençoados e aumentados na face da terra. Você não vai conseguir dar um passo se ouvir uma mágoa, se você não conseguir. Anos se passaram e precisava uma outra parte, e eu tive conserto com a minha mãe, mas essa história vai ficar para um outro dia. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para todos sempre. Glória a Deus. A Bíblia, o que significa governador na Bíblia? Para a Bíblia, governador refere-se a um líder administrativo. Aleluias. José se tornou um líder que administrava tudo. Tudo ali ele mandava, tudo ele governava. Geralmente com poderes militares, judiciais, responsável pela administração de todo o território ou província. Pode ser de um rei, general, chefe de uma tribo, que detém autoridade máxima do poder executivo na sua área de atuação, aleluia, e também de função. Os governadores bíblicos tinham a responsabilidade de manter a ordem, fazer justiça, cobrar imposto, e também representarem a autoridade do rei ou governante superior. Só que a fala de José agora já não é mais com dor. A fala de José agora não é mais com rancor. A fala de José agora é uma fala de misericórdia, um olhar de compaixão, um olhar de quem teve a ferida curada, sarada, um olhar de quem recebeu resgate da parte do Senhor, porque apesar de ser governador, ele sofria com tudo aquilo. Não importa o seu cargo, não importa o que você faça, se eu e você não liberarmos perdão, se eu e você não decidimos perdoar, nós vamos carregar um corpo morto nas nossas costas para o resto da nossa vida. Porque quando você perdoa, não é a outra pessoa que é beneficiada, aleluia, é você mesmo. A minha vida, ela só andou quando eu decidi perdoar. A minha vida só andou, ela só fluiu, e ela só está fluindo hoje, porque quando alguém faz alguma coisa que me magoa, eu disse assim: eu sou nova criatura, e no meu coração não pode haver lugar para mágoa. É fácil? Não é, é difícil. Mas o Senhor, Ele tem estratégia, Ele tem planos, que quando eu e você saímos do plano principal de Deus,
O Senhor, Ele cria outro plano para fazer você voltar para o plano original. Isso não é conversa, isso aconteceu comigo. E isso acontece com muitas pessoas que se deixam ser limpo, que se abrem para receber a cura. E hoje é um dia propício. Mudança significativa em nossas vidas, aquela que a gente precisa deixar acontecer. Aquela mudança que precisa ser feita. E o principal segredo, aleluias, para identificar e aprender a ouvir a voz, não a voz do ego, não a voz do orgulho, aleluia, mas a voz do Espírito Santo. Porque a voz do Espírito Santo, ela vai entregar para você a verdade. E a verdade é a única coisa que nos liberta. A verdade não é uma palavra, a verdade é uma pessoa. O caminho não é apenas uma palavra, é uma pessoa, porque na Bíblia diz que Jesus, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Então o Espírito Santo, ele se encarrega de entregar a verdade. E quantas vezes a verdade está lá batendo, mas a gente faz de conta que não é com a gente. E aí você perde a oportunidade de receber a cura, de viver bem com aqueles que é parte dos seus. Não perca a oportunidade. Não faz que nem eu, que eu fui dando volta, e as coisas foram demorando a acontecer. Poderia ter sido tudo diferente. Então, o conselho que eu dou para você hoje, se você tiver a oportunidade, não endureça o teu coração. Assim é com a igreja de Cristo. Nós estamos aqui para aprender com Jesus, ser manso e humilde de coração. E ele diz assim que encontrarás descanso para vossas almas. José só encontrou descanso quando ele ficou bem com a família. É difícil, porque fui eu que fui, o agredido, eu que fui prejudicado. Não importa quem foi. Se você quer entrar no céu, deixa esse ego para lá. Se você quer ter um encontro com Cristo, deixa esse orgulho para lá. Porque o que mais vale? Estarmos com Cristo ou alimentar o ego? Aí é a escolha de cada um. Aleluias. O Espírito Santo, ele vai entregar a verdade que você precisa, a verdade que precisa ser dita, o lugar que precisa ser mexido. A concha necessita de abertura, porque se a concha permanecer fechada, ela nunca pode servir de alimento para ninguém. Porque toda vez que alguém pisar no seu pé, você vai lá e vai quebrar o pé dela. Porque comigo era assim, pisou no meu pé, eu queria quebrar logo na perna. Mas Jesus mudou o curso da minha história. Jesus mudou a minha vida. E Jesus tem poder para mudar a vida de quem quiser ser mudado. E eu que criticava tanto meu pai por ele ser um alcoólatra. Adivinha só o que aconteceu? Virei uma alcoólatra. Fumava e jogava igualzinho ele. O dia que eu percebi isso, eu falei: misericórdia. Mas a salvação do Senhor chegou na minha casa. A libertação do Senhor chegou na minha vida. Ele me libertou de tudo que não presta, de tudo aquilo que me levava para o inferno. Porque eu quero dizer uma coisa para vocês, queridos. Eu já ouvi muitas pessoas dizer: Deus está me mandando para o inferno. Deus não manda ninguém para o inferno. Somos nós que caminhamos com a nossa própria perna. Quando eu não quero aceitar a palavra, quando eu rejeito Jesus, Ele não pode fazer nada. Por quê? Porque Ele respeita a minha e a sua vontade. Enquanto eu quis fazer tudo do meu jeito, enquanto eu rejeitei a palavra, eu estava caminhando para o inferno. Mas quando eu disse chega, não para o vício, quando eu disse não para o ódio, quando eu disse não para a vida mundana, o Senhor falou: agora eu vou entrar, vou trabalhar e vou armar essa estrutura e vou trabalhar em cima disso. Você quer que o Senhor trabalhe na sua história? Então hoje é o dia aceitável do Senhor. Qual é o momento? O momento pode ser agora, mas eu não posso decidir por você. O pastor da igreja não podia decidir por mim. A irmã que louvava que era uma bênção e que eu chorava de cair água no chão. Só que quando eu saía da porta para fora, eu esquecia tudo. Não pode ser só emoção, tem que ser verdade.
E se você abrir o teu coração, a verdade vai entrar, vai fazer uma limpeza. E daqui a um tempo você vai dizer assim: finalmente eu me livrei daquele peso morto. Não é do seu parente, não é daquela pessoa, mas você se livrou de algo que atrapalhava a sua caminhada com Cristo. E eu já estou terminando. A concha simboliza o coração. E se a pessoa não entender que para ser curada, ela precisa tomar a decisão de abrir para que o perdão aconteça e as águas, aleluias, purificadora, entra e faça todo o trabalho de cicatrização. Você pode inventar o remédio que você quiser, você pode inventar o que você quiser, nada faz efeito como o remédio que vem do céu, como a palavra, como o Espírito, como a luz da palavra, ela entra no coração, a obra ela é completa, para a honra e glória do Senhor Jesus. Aconteça dores, entre e faça todo barulho, ainda que haja um barulho que incomoda. Esse barulho ele vem do Senhor. E sabe por que o Espírito Santo está fazendo este barulho? Apesar de você não estar entendendo nada, apesar de você talvez não estar ouvindo esse barulho, oh Deus de poder, honra e glória, mas o Espírito de Deus está fazendo um alvoroço neste momento. Ele está expulsando aquele que achou que ia acabar com a sua vida, com a sua paz. Ele está jogando por terra. Hoje, ele está dizendo, hoje você tem o poder de escolha. Esse barulho é preciso, porque esse barulho vai incomodar o inimigo e ele vai ter que bater em retirada, porque o Senhor, ele é o único que sabe entrar e sair da minha e da sua vida de um jeito especial, e ele tem um jeito especial para cada um de nós. Acredite nisso. Eu estou aqui, eu sou prova disso, eu não quero te convencer de nada, porque o homem e a mulher não tem poder de convencer ninguém, mas o Espírito Santo, aleluia, que não erra e não se engana, e ele está aqui nessa noite procurando corações abertos para ele entrar, tirar a angústia, tirar a dor, mudança de vida que você precisa, só Deus tem para te dar. Em lugar nenhum mais eu vou encontrar essa paz que excede a todo entendimento. Você pode fazer faculdade, mas faculdade sobre a paz, essa você não vai conseguir entender, porque ela vem do céu, ela vem do trono, e ela vem de graça para mim e para você. E toda vez, aleluia, faça todo esse barulho, e a cicatrização vai ser pronta, vai ser feita. Porque se não houver essa cicatrização, você pode morrer inflamado, sangrar toda vez que lembrar, e não é isso que o Senhor quer. Deus não quer que ninguém se perca, mas que antes, que se arrependa e que libere o perdão, porque se eu não perdoar meu irmão, a palavra do Senhor diz que ele também não me perdoa. E se eu não tiver o perdão de Cristo, eu não tenho acesso ao trono. Porque se eu não quero obedecer Ele na terra, se eu não quero andar com Ele na terra, eu também não vou conseguir estar com Ele e assentar com Ele na mesa naquele grande dia. Louvado é o nome do Senhor. Então, toda vez que você lembrar que o Senhor Jesus deseja e Ele quer nos curar, nos sarar, tirar todos os traumas vividos, seja ele do jeito que foi. Jesus não tem prazer na dor e no sofrimento, mas na alegria de um coração transformado. Por conta de toda essa situação, para fechar agora, quero chamar a pastora para estar aqui na frente. Gostaria que vocês ficassem em pé neste momento. Uma palavra, uma atitude mal falada, uma atitude errada, ruim, intencional ou não, pode arrebentar com a vida de uma família.
ela começa em uma pessoa, aí ela tem filhos, e aí ela começa a ferir aquele filho também. Deus quer parar isso em nome de Jesus. E hoje, o meu convite para você, assim como um dia fizeram o meu convite, eu não estou convidando você para mudar de religião, não. Porque religião não salva ninguém. É só para você abrir o teu coração e falar assim: Senhor, eu quero. Eu não sei como vai ser amanhã. Espírito Santo, eu quero, mas porque eu preciso, eu necessito que esta água entre no meu coração. Mas para isso, Senhor, eu estou abrindo. Jesus, toca onde eu não posso. Senhor, vai aonde eu não consigo ir. Porque aquele dia da sala, aleluia, aliás, do quintal até o quarto, parecia uma eternidade. Mas eu consegui chegar. Mas o passo maior que foi eu me ajoelhar e dizer para o Senhor assim: eis-me aqui, cura, Espírito Santo, aonde tiver que curar, toca, Espírito Santo, aonde tiver que tocar, mas eu não aguento mais viver desse jeito. Você não está aqui, queridos, para olhar para a nossa cara bonita, não. Você está aqui porque há um Deus lindo aqui, esperando por você. Desde a hora que você entrou naquela porta, Ele diz assim: filha, eu estou aqui de braços abertos. E é só você dizer: Pai, preciso de Ti nessa noite. Oh, Espírito de Deus, eu creio, Jesus, na libertação de almas aqui. Aquele que está assistindo do outro lado, faça uma obra gigantesca, porque nós não podemos, mas Tu podes, Senhor. Preciso de Ti. Você precisa do Senhor, é agora. Fecha teus olhos e abra teu coração. Do Teu perdão. Oh, Espírito de Preciso de Ti. Obrigado pela obra maravilhosa que Tu fez em mim, Senhor. Quebranta meu coração. Obrigado pela obra maravilhosa que Tu fez na minha filha primogênita, Deus. Como eu sou grata a Ti, Senhor. Anseia por água, assim tenho sede. Ei, xarai de canta, como terra seca, assim é minha alma. Existem almas com lacuna nessa noite, Pai, e nós declaramos que nós precisamos de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escutar o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de Ti. O Senhor está escutando o seu clamor nessa noite. Clama a Ele, porque você vai ter resposta. Clama a Ele, porque Ele é o único que pode trazer alívio para a sua dor. Não vale a pena, não, Senhor, existir sem Senhor. Meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Não posso esquecer. Ah, querido, não esquece não. Não esquece não, sabe por quê? Quando você estava lá no buraco, não tinha ninguém por você, Ele estava lá. Como alto é o céu. Quando você não conseguia alcançar o Senhor, Ele se inclinava para olhar e ouvir a sua oração em líquido, como aconteceu muitas vezes comigo. Como um pai se compadece dos filhos, assim Tu me amas. Ele te ama. E Ele é o que pode afastar tudo que não presta da minha e da sua vida. Preciso de Ti. Eu preciso de Ti, Senhor, aleluia. Distante de Ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir.
vitória. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. E se as lutas vier, escuta isso, ó. E as lutas vêm tentando. Ela pode até tentar, mas o Senhor, Ele envia anjos. Aleluia. Mesmo que você se encontre em treva, Jesus, Ele manda a luz do Espírito Santo te alcançar e te resgatar com mão de misericórdia, porque a graça do Senhor é aquela que nos sustenta. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Eu creio, Pai, na sua obra. Eu sei que ela é completa, Deus. Eu sei que hoje é noite de cura neste lugar. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Não vale não, Senhor. Escuta o meu clamor. O Senhor está escutando o seu clamor nessa noite. Mesmo você que não se encontra aqui nessa igreja hoje, você que está do outro lado, o Senhor Ele te ouve, Ele te escuta e Ele responde. Porque Ele é o único Deus que cuida de nós com amor. Ele é o único que olha para mim e para você, não do jeito que somos, mas do jeito que Ele te vê lá na frente, curado, liberto, resgatado e salvo, para a honra e glória do nome dEle. Aleluia. Oh, Espírito de Deus, obrigado, Jesus. Oh, querido Deus, obrigado pela Tua presença neste lugar. Porque sem a Tua presença aqui nada disso seria possível, Senhor. Se Tu, Senhor, não estivesse comigo lá atrás, eu não estaria aqui. E hoje eu sei que para muitos aqui vai, Senhor, acontecer algo novo. Para muitos aqui, Senhor, vai começar uma nova história, porque a Tua palavra é verdadeira, ela não mente, Pai. Ainda, Senhor, que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Saia daqui na certeza que não importa onde pisar a planta dos teus pés, se você colocar o Senhor na sua retaguarda, na sua frente, aleluia, Ele vai te livrar de todo mal. E quando chegar aquele momento que você o reconhecer, aleluia, vidas vão se aproximar de você e dizer assim: verdadeiramente Deus é na vida deste homem, Deus é na vida desta mulher, Deus é na vida dessa família. Você pode aplaudir o Senhor, você que recebeu essa palavra, bem forte, porque é para Ele, porque toda honra e toda glória é só para Ele, bem forte, pode ser bem forte. Oh, aleluia, obrigado, Jesus. Pastor Rodrigo está presente, glória a Deus. Aplaude o Senhor mais uma vez, porque eu estou muito feliz com o meu Senhor, aleluia. Porque se hoje, queridos, eu estou aqui recebendo essa confiança dos meus pastores, é porque eles conhecem um pouquinho só da minha história. Eles sabem quem eu fui antes, durante e quem eu estou sendo agora. Ah, então você já está pronta? Longe disso. Estou não, mas eu estou caminhando, porque eu ia encontrar com Cristo. Amém? Amém, igreja? Boa noite, paz seja com todos, amém? Louvado seja Deus pela palavra, pelo testemunho da pastora Ana, missionária. Recebe aí, missionária Rose, amém, irmãos? Queria que você colocasse a mão sobre o seu coração.
Eu sei que essa palavra falou com você. Eu queria orar por você. Antes de eu passar para o momento da oferta, o Espírito Santo de Deus, ele falou em meu coração. Feche teus olhos, coloca a mão sobre o seu coração. Esta palavra falou com você. Cada um de nós aqui temos o nosso testemunho e a nossa vida. Mas quando eu estava ali ouvindo a palavra da mensagem, Deus falou assim comigo assim: tem pessoas aqui que precisam ser curadas. E a Bíblia diz que da mesma fonte não pode jorrar, da mesma fonte, duas águas, amarga ou doce. E a palavra de Deus diz que Deus, ele abre a ferida e ele também a cura. Eu quero orar por você antes de passar para a oferta. Senhor Jesus, eu sei que tem vidas aqui que tem a sua trajetória, o seu testemunho, desde quando saiu do ventre da sua mãe. Eu não sei qual foi a criação, eu não sei a família que ele viveu, que ela viveu, que está até hoje, que nasceu, que cresceu, que teve a educação dos seus pais. Eu não sei se o pai bebia, se o pai se prostituía, se o pai, a mãe tinha uma vida desonesta, longe do Senhor. Mas assim como essa canção, que distante de ti nós não podemos viver, que o Senhor venha trazer a cura para este homem, para esta mulher, para este pai de família, para esta mãe, para este filho, para esta filha nesta noite, Deus. Assim que o Senhor me curou, meu Pai querido, onde eu tive um pai que era distante, dono de bar, que se enforcou, que tirou a sua própria vida. O Senhor me tirou, Pai querido, do lamaçal, do pecado, assim como o Senhor fez a vida de José, que tirou ele do poço, Jesus, e escreveu uma nova história, e ele virou o governador do Egito, Senhor Deus. Espírito Santo, o Senhor não faz acepção de pessoas, Deus. O Senhor escolhe a quem quer, usa quem quer. Eu sei que tem escolhidos do Senhor aqui, meu Pai querido. Eu sei que daqui a alguns dias, meses, vai ter diáconos aqui nesta igreja que são escolhidos pelo Senhor a dedo, Jesus. E a obra que o Senhor começa, Deus, ninguém pode parar, porque operando o Senhor ninguém pode impedir, Jesus. Eu sei que aqui tem levitas, músicos que estarão aqui neste altar para tocar bateria, para cantar, para tocar instrumentos. Nós estamos aqui, Pai, pelos olhos da fé. Mas o que eu te peço nessa noite, cura este homem, esta mulher, os teus filhos, Pai. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu não podia entrar no momento da oferta se antes de orar por você. Deus colocou em meu coração que aqui neste banco tem pregadores, levitas, que aqui neste banco tem diáconos, diaconisas, mas que estão passando por um processo, assim como eu passei. Se hoje eu estou aqui, se hoje a missionária está aqui, se a pastora Agnes está aqui cantando, nós passamos por um processo. Dolorido? Sim, muito. Tem cicatrizes? Tem. Cicatrizes no coração, na mente, na alma, no corpo até mesmo, você pode ver aqui no meu punho. Mas se nós estamos aqui vivos, é porque Deus tem uma obra em nossas vidas. Se você está aqui nesta igreja vivo, ouvindo esta mensagem, talvez você está ansioso, veja a hora de ir embora, minha barriga está roncando, eu quero jantar, amanhã eu tenho que trabalhar. Irmão, quando a gente era do mundo, a gente ia para o forró da vida, para a balada, não tinha hora para chegar em casa. Daqui a pouquinho eu vou embora, eu vou acordar às 3h20 da manhã para me ir trabalhar. Mas só que eu não deixo de anunciar aquilo que Deus fez
em nossas vidas, que Ele irá fazer na sua vida também. Eu não me limito ao tempo, mas ao tempo de Deus que chega para as nossas vidas. Pega na sua mão o seu dízimo neste momento, a sua oferta neste momento. Se você desejar passar ali na maquininha, tem a maquininha também de cartão de crédito, de débito, que você pode também estar adorando ao Senhor. Trazer o dízimo, a oferta no altar do Senhor, é também adorar a Deus. Pode vir aqui no gasofilácio e entregar o seu dízimo e a sua oferta ao Senhor. Amém? Pastor, eu não tenho nada nas minhas mãos para me entregar no altar do Senhor. Deus conhece o seu e o meu coração, irmãos. Ele sabe e Ele vê todas as coisas. Qual que é a maior oferta aqui, irmão? É o valor? Não. A maior oferta é a oferta da viúva. Aquilo que você dá de coração. Que é o que? Quando você dá, tem que ser de coração, por livre, espontânea vontade e de coração você entregar para o Senhor. Amém, queridos? Estende as suas mãos para cá. Espírito Santo, nós oramos, Deus, pelos dízimos, pelas ofertas entregues aqui na tua casa, no teu altar, e aonde, Senhor Jesus, essas portas estão abertas, meu Pai, para que nós venhamos anunciar o teu evangelho, a tua palavra, a pregar, a ministrar aquilo que o Senhor fez nesta casa de oração, Jesus. Esta reforma, este novo tempo, este novo templo, que ainda nós iremos ainda adornar muito mais, fazer muito mais para Ti, para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Assim nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Pode levar, Vanessa. Amém, queridos? Tome o seu assento no seu lugar. Eu já vou estar encerrando. Hoje passou um pouquinho do horário. Terça-feira, nós temos a noite de Parnassá, culto de oração aqui, de louvor, aonde nós estaremos aqui para glorificar e para adorar o nome do Senhor. Para bendizer aquele que vive e reina para todo sempre. Uma família que não ora, um pai que não ora, é uma casa desguarnecida. Uma vida que não clama a Deus. Sabe aquele crente? Pastor, ora por mim. Sabe aquele vizinho? Vai lá na igreja e ora por mim. É o crente só das 6 horas. 6 horas por mim? Chama ele para vir aqui na igreja com a gente. Vamos clamar a Deus juntos. A Bíblia diz, o versículo que eu estava meditando, que alguns têm deixado de congregar, de estar na igreja do Senhor. É onde é que nós reunimos os santos para buscarmos a presença de Deus. E tem pessoas que pensam assim: eu oro na minha casa, pastor. Eu busco a Deus na minha casa, na igreja tem problemas, na igreja tem falsidade, na igreja tem isso. Irmão, no bar, qualquer lugar, na fábrica, qualquer lugar existe isso. Só que aqui é onde nós viemos a buscar a presença de Deus, aquele que é digno para nós adorarmos a Ele. E que é o que eu digo, uma notícia para você? Você acha que as pessoas ficam na sua casa e oram? E buscam a Deus? Você acha que as pessoas adoram ao Senhor? Tiram um tempo de 1h30 para buscar a presença de Deus? Não, irmãos. Nós precisamos ser verdadeiros e não podemos ser hipócritas. Que é o que? Eu vou na igreja, eu vou dobrar o meu joelho e vou orar ao Senhor. Uma família, um pai, uma mãe que ora, é uma casa que não cai. Amém, queridos? Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. O inimigo não tem brincado com os casamentos, não tem brincado com os filhos, e por isso que nós temos que buscar a Deus e educar os nossos filhos na palavra
de Deus. Amém, queridos? Terça-feira, noite de Parnassá, e domingo nós teremos o culto aqui de missões. A missionária não pôde estar, não vai poder, que ela vai estar trabalhando, então nós convidamos ela para trazer a mensagem hoje. E domingo nós iremos ter o culto aqui de consolidadores. Pastor, o que é culto de consolidador? Você vai entender no domingo o que significa culto de consolidador. Amém, queridos? Às 19 horas estaremos aqui. Se coloque sobre os seus pés no seu lugar. Como que a igreja dos irmãos estão nos visitando? Como que é o nome dos irmãos? Como? Alexandre e Odair, Alexandre, convidados. Alexandre e Odair, convidados do Gabriel. Amém? Como é que a igreja recebe os irmãos? Não, irmão, calma aí, irmão. Calma aí, irmão. Vocês estão com fome, não estão, irmãos? É aquele voz de leão, irmão. Vocês estão querendo jantar. Como é que a igreja recebe os irmãos? Sejam bem-vindos. Aê, irmãos. Aqui é a casa do Pai. Se vocês não têm uma igreja para vocês congregarem, buscar o Senhor, não sei de onde, qual ministério vocês pertencem, mas aqui as portas estão abertas para vocês. Às terça-feiras, 7h30, noite de Parnassá, e aos domingos, culto da família. Sejam bem-vindos aqui conosco. Amém? Faz assim com as suas mãos. Obrigado, Jesus, por esta noite, por esta palavra, pela vida de cada um dos teus filhos. Nos leva debaixo da tua graça, da tua paz, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo Salvador e a doce comunhão do Espírito Santo, e todos dizem amém. Aqui nós estamos no grito de vitória assim, Romanos 8:31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E a gente dá um brado de vitória, ninguém. Vamos lá, igreja? 1, 2, 3, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Vão em paz, Deus vos abençoe e até terça-feira, em nome de Jesus. Irmãos, quem não